Hoje a gente vai fazer os cortes da nossa janela de canto, uma parte muito importante, acho que dá para se dizer assim, parte mais importante aí da nossa montagem, da nossa confecção, produção da nossa janela de canto. Muita gente se confunde e tem problema na hora de fazer os cortes da nossa janela de canto, principalmente os cortes do trilho. O que acontece? A gente vai ter que fazer um corte em meia esquadria aqui na ponta desse trilho, tanto o trilho inferior quanto no trilho superior. Então hoje a gente vai fazer principalmente os cortes no trilho aqui, cortes da folha aí, as folhas são padrão, sempre corte 90 graus, bem tranquilo, mas o mais enjoado mesmo é o nosso trilho aqui que eu vou passar para vocês. Então a gente vai começar pelo trilho inferior, nosso trilho inferior vai ser o nosso Sul 002, trilho de 2 planos, vai ser uma janela de canto de 2 planos. O que você vai ter que observar? Você vai ter que observar, geralmente, o tamanho lá, a medida como a gente tirou. Então, eu falei para vocês que a gente vai ter que deixar a largura do trilho a mais. Na aula passada a gente comentou isso. Você vai ter que deixar a largura do vão mais a largura do trilho. Tipo, a largura interna do vão, no caso, né? E mais a largura do trilho. Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer uma janela que dá 700, então por dentro aqui, digamos que ela vai dar 600 milímetros. Então, mais a largura do trilho vai dar 671 milímetros. Então, é essa medida que a gente vai trabalhar. Se você estiver fazendo a sua primeira janela, o ideal é você fazer o quê? Fazer o primeiro corte do trilho em 90 graus, aqui, ó, como está aqui, ó, corte reto, ó. Aqui, ó, nessa câmera aqui, corte reto, faz ele maior um pouco, deixa uns, sei lá, uns 5 centímetros a mais, se você tiver aí um pedaço demais na sua barra aí que não dê perca aí no seu aproveitamento, você deixa um pouquinho maior, para você não correr o risco de estar cortando menor esse trilho aí. Porque, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um corte meia esquadria, talvez não dê bem certo o primeiro corte, você precisa fazer mais um corte, então como que vai ser esse corte meia esquadria? Esse lado aqui, ó, vai ser o lado externo, no caso aqui, ó, do trilho, aqui, ó, colocar na câmera, ó. Esse lado mais baixo é o lado externo, aqui o lado mais alto é o lado interno, normal do nosso trilho de 2 planos, beleza? Então esse lado aqui, o lado externo, vai ter que ser o lado mais comprido. Então a gente vai fazer o corte aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha e fazer uma marcação para vocês entenderem aqui, ó. A gente vai fazer o corte em 90 graus, em 45 graus aqui, ó. Cadê a câmera? Como se fosse tirar daquela quina, dessa quina aqui, um pouquinho para cima, né? Dessa quina aqui e vai vir sair aqui, aqui assim mais ou menos. Então, é esse corte que a gente vai fazer, ó. Beleza? Não sei se está dando para ver bem certinho, é que o foco da câmera está mais para cá. Mas enfim, então, como é que você vai fazer? O ideal é você estar colocando o trilho dessa forma aqui, encosta ele lá e joga a serra para cá, que vai sobrar esse pedacinho aqui, vai ficar para o lado maior da serra, como eu falei para vocês, para não dar problema de puxar para dentro o perfil, deixa o toquinho menor para o lado maior do ângulo da serra. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer o corte nessa posição aqui, girar a serra para cá, colocar o trilho ao contrário. Geralmente a gente coloca o trilho para cortar dessa forma aqui, né? Encosta a parte mais alta na base da serra, dessa forma aqui. Mas para facilitar aqui a gente vai fazer o contrário, cortar ele nessa posição. A gente vai cortar corte meia esquadria aqui, beleza? O que você vai ter que observar? Antes da gente fazer esse corte aqui, um perfil vai ser dessa forma aqui e o outro vai ter que ser, a gente vai ter que fazer o oposto aqui, ó. A gente vai pegar o perfil aqui e fazer o corte aqui, ó. Então, se a gente unir eles aqui, ó, não dá para fazer os dois no lado de cá, tipo, os dois no lado da direita aqui, ó. O perfil tá no lado de cá e aqui é a minha esquerda, no caso. Então, eu vou ter que fazer os dois para fazer esse canto aqui, ó. Então, um no lado da direita do perfil e outro no lado da esquerda. Então, para fechar o 45. Aí você vai ter que observar como que é o posicionamento lá da sua janela, tipo, se o lado maior é do lado de cá ou menor. No meu caso aqui, eu vou fazer ela que dê mais ou menos em torno de uns 70 centímetros de largura o lado de cá
por em torno de uns 50 centímetros. Eu cortei os perfis, depois eu vou ajustar eles aqui. Como vai ser um mostruário, eu não tenho uma medida certa, eu deixei um pouquinho maior só para facilitar o nosso corte aqui, como eu falei para vocês. A gente vai fazer esse corte meia esquadria e depois você ajusta o comprimento no corte reto aqui. Você tira a medida para você ajustar. Ou se você não tiver o perfil a mais, você corta já, presta atenção nas dicas que eu estou passando aqui para você, aí você já faz o corte certinho, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, de repente a sua janela, a parte da frente é maior, essa aqui, e a parte do canto aqui é menor. Ou então pode ser o contrário. Pode ser a parte aqui menor e na lateral maior aqui. Então você vai ter que observar como é que vai ser a sua condição aí, beleza? Vou fazer o corte aqui, o meu lado da esquerda aqui vai ser o lado maior, então vou fazer o corte nesse lado de cá, nessa posição. Vou pegar bem na quina aqui, ó. Bem nessa quina aqui, pra gente fazer o corte. Então vamos lá. Ficou uma pontinha aqui que eu não cortei, no caso. Agora, se você cortou na medida certa, você vem vindo fazendo devagarinho o corte. Está um pouco para trás, né? Aqui. Vai fazendo devagarinho o corte até você chegar no canto aqui. Ou, no caso, o meu perfil aqui, eu deixei ele maior, eu vou ajustar depois nessa ponta aqui. Na ponta corte reto, mas só para mostrar para vocês. Vocês vão vindo com a serra, encostando ela aqui devagarinho, desbastando até vocês chegarem no corte meia esquadria, que começa nessa pontinha aqui, ó. Então eu vou ter que fazer mais um corte. No caso, eu vou ter que tirar mais um pedacinho ali. Agora pegou bem na quina aqui, ó, começo do nosso corte, ó. Beleza? Então é isso aí, ó. Um lado a gente fez. Então um lado aqui a gente fez, que é o lado maior que eu falei para vocês. Agora a gente vai ter que pegar o outro lado aqui, ó, e observar para a gente fazer o par aqui, dessa forma aqui, ó. Esse lado aqui, no caso, aqui é o lado interno, né, um lado mais alto, ficou o lado mais alto para dentro. E aqui o lado interno desse aqui também. Então eu vou fazer o corte nessa posição aqui, ó. Então vai começar a minha ponta aqui. Cadê a câmera? Tá pegando? Então eu vou começar o corte de lá e vou vir para cá, fazer o corte aqui e terminar aqui. Então dessa forma aqui, ó. Beleza? Para mim fechar aqui o meu corte meia esquadria, ó. Então, esse aqui vai ser dessa forma aqui, ó. Vou jogar a serra para cá agora e fazer o mesmo procedimento, ó. O mesmo corte que eu fiz do lado de cá. Jogar a serra para cá, para o meu lado pequeno, o pedaço, o toquinho aqui que eu digo, pedaço do perfil ficar para o lado mais externo. Beleza? Esse aqui, como eu falei, o corte vai ser para o lado de cá para fazer o par do nosso perfil. Sempre segura bem o perfil aqui e daí você faz o corte. Também vai da mesma forma pegar bem no canto aqui, no começo lá do perfil. Então tá feito o nosso corte aqui, ó. Essa aqui também meia esquadria, ó, ela vai ficar dessa forma aqui. Cadê a câmera? Aqui, ó. Beleza? Então a nossa janela vai ficar dessa forma aqui, a parte de baixo tá feita. Vamos deixar aqui do ladinho.